Bom dia, IPCA! Hoje, terça-feira, 20 de março de 2012, nosso 37º dia de Maratona Bíblica, e nós vamos ler os capítulos 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois do dia de Pentecostes, do anúncio de que o Messias esperado por Israel já havia vindo, da conversão de 3.000 pessoas e de um início da igreja primitiva que começava a perseverar aqui na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós vemos os discípulos indo ao templo para orar, vivendo a vida cristã cotidiana. E Pedro e João ali no caminho do templo curam um homem que era aleijado. E ali então, o primeiro sinal da autoridade dos apóstolos realizado chama a atenção de todo mundo. E as pessoas se juntam até Pedro e João, que começam a discursar e dizer que Jesus era o Messias e que ele havia ressuscitado. E imediatamente as autoridades do templo se enciumam disso. E no capítulo 4 nós vemos que eles mandam prender a Pedro e João, que dão um testemunho muito contundente. Homens iletrados e incultos, mas que falam com tamanha autoridade que os escribas, os fariseus, os anciãos do povo, o sumo sacerdote, todos são forçados a reconhecer que eles haviam estado com Jesus. É assim que eu leio no capítulo 4, verso 13. Quem anda com Jesus, quem está com Jesus, tem a vida transformada, de fato. Que maravilha! E interessante aqui é que aquelas autoridades humanas, mesmo percebendo esta demonstração inequívoca de que havia algo especial, verdadeiro e autêntico naquela mensagem, preocupados com a sua posição, com o seu prestígio, não estavam interessados sequer em investigar a veracidade daquilo que Pedro e João pregavam, mas diziam assim, capítulo 4, verso 16, o que é que nós vamos fazer com esses camaradas? Porque todo mundo em Jerusalém sabe que eles fizeram um milagre, e a gente precisa silenciá-los, porque senão essa moda pode pegar. Ao invés de entender que Deus estava se manifestando e de procurar saber da beleza, da verdade da mensagem de Jesus, tudo que eles queriam era conservar sua posição e calar aqueles que poderiam ameaçá-la. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, agarrados a coisas que tanto prezamos, que nada mais são do que ídolos do nosso coração, nós acabamos desprezando a própria voz de Deus. Pois bem, Pedro e João dão um testemunho maravilhoso. Não há salvação em nenhum outro nome. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Eles são soltos, Pedro e João são soltos porque as autoridades não têm como castigá-los. O povo está maravilhado com aquilo. E eles vão até a companhia dos irmãos. E ali eles oram. E eles fazem uma das orações para mim mais bonitas da Bíblia, que está aqui a partir do versículo 25. Melhor dizendo, a partir do versículo 24 do capítulo 4. É uma oração carregada de conhecimento da Bíblia. Eles citam o Salmo 2 aqui, e eles têm uma teologia, eles têm um conhecimento de Deus maravilhoso. Eles inclusive dizem que no verso 27 que muita gente se ajuntou em Jerusalém, Herodes, Pilatos, gentios, gente de Israel, mas se ajuntaram, verso 28, para fazer tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. E isso para nós é um testemunho maravilhoso de que Deus controlou todas as coisas e controla todas as coisas, até mesmo a execução do seu Filho, até mesmo as dificuldades pelas quais a igreja passa. E isso é algo que nós certamente precisamos lembrar na situação que estamos vivendo como igreja recentemente. Pois bem, meus irmãos, eles oram ali, e algo costuma chamar muita atenção das pessoas no verso 31, que quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Mas o que deve chamar ainda mais a nossa atenção é que todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra. Ou seja, irmãos que corajosamente entenderam a mensagem, lembraram-se da advertência de Jesus de que sofreriam oposição, lembraram-se de que o Messias enfureceria os povos, como Davi havia profetizado no Salmo 2. Lembraram-se que tudo aquilo que aconteceu foi predeterminado pela mão de Deus. Oraram e suplicaram a Deus, e inclusive tivessem intrepidez para anunciar a palavra. O lugar tremeu, mas isso é só um detalhe. Deus respondeu a oração daqueles irmãos, encheu-os do Espírito Santo e eles tiveram intrepidez para anunciar a palavra. Aqui mais um exemplo de irmãos que não se distraíram com efeitos especiais,
mas que se concentraram na obediência e na busca de Deus através da palavra e da oração. E aí nós continuamos a ver mais um testemunho muito bonito da igreja, a partir do verso 32, que todo mundo tinha um só coração, uma só alma, e com grande poder os apóstolos davam testemunho. Isso é o ideal da igreja, que estejamos unidos, que estejamos ligados. Mas a cola que vai nos grudar uns nos outros e vai nos permitir ter essa vida tão maravilhosa é exatamente essa convicção de que servimos ao Cristo, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que servimos a Deus, que tem todas as coisas sob seu controle perfeito e absoluto. Que compensa obedecer antes a Deus do que aos homens, como Pedro e João também testemunharam aquelas autoridades. E que se nos apegarmos a qualquer coisa humana, terrena, como fizeram escribas, fariseus, anciãos, nós estaremos desprezando o que é mais importante, que é a mensagem do Cristo ressurreto. Assim nós terminamos esses capítulos 3 e 4, nos preparando para o que vai acontecer amanhã no capítulo 5. A igreja tem liberalidade em dividir, Barnabé tem liberalidade em consagrar, o Espírito Santo habita no meio dos irmãos, dá-lhes poder para testemunhar, mas Ananias e Safira querem mentir, querem reter, querem tentar enganar o Espírito de Deus. Vamos nos lembrar, meus irmãos, dessas lições preciosas que aprendemos nesses capítulos e pedir a Deus que nos encha com seu Espírito, que remova qualquer ídolo que possa existir no nosso coração, que abençoe a nossa igreja com essa dádiva bonita de amor, de comunhão e de progresso. Oremos. Pai, obrigado por mais estes capítulos da Tua Palavra que lemos no dia de hoje e abençoa a Tua igreja. Sabemos que há dificuldades entre nós, mas cremos que tudo acontece debaixo do Teu controle, da Tua predeterminação. Então sustenta-nos, Pai, e dá que, cheios do Espírito Santo, façamos a Tua vontade, que com intrepidez obedeçamos ao Senhor e façamos aquilo que o Senhor requer de nós. Abençoa a nossa igreja, ó Deus. Manifesta em nós essa beleza que nós vimos aqui na igreja primitiva. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você, que Deus o abençoe e até amanhã.